As grandes respostas para o hoje, elas se encontram no ontem para projetar o amanhã. Eu sempre digo isso. Porque todas as vezes que um gatilho ele é acionado, isso foi uma memória que não foi muito bem resolvida, que ficou instalada no fundo do seu subconsciente. A memória, que não foi bem resolvida, ela se tornou um paradigma. Eu explico isso para os meus clientes. E o paradigma, ele gera comportamento. E todo comportamento, ele gera um resultado. Então, quando eu vejo as pessoas, e assim foi muito boa essa sua colocação, a pessoa vai xingar você, não é você, ela está falando dela. Isso é. Foi uma fechada de trânsito, exemplo ali, que é muito comum, né? Fechou ali, abre o vidro e a pessoa está disposta para parar o carro, abrir a porta e partir para as agressões mais severas que a gente pode imaginar. E não se trata de você que está aí no seu carro, se trata daquele que de repente já foi maltratado pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo avô, pelo um assédio, por uma violência que não foi bem resolvido, não foi tratado isso dentro de si, vai descontar na primeira oportunidade que tiver. Aí é onde que entra o assunto que eu mais amo, que eu ensino e que eu amo, inteligência emocional. Quando você desenvolve inteligência emocional, que você começa a aprender a gerir as suas emoções, a gerir os seus pensamentos, aí você começa a entender uma série de coisas. Como, por exemplo, o que você disse. Os casais brigam. E quando eles brigam, tem a necessidade de ganhar a discussão. Ganhar a discussão. 2 pontos a serem analisados. O primeiro, o ego, ele começa a dizer, eu estou aqui. O ego. Eu costumo dizer, inclusive falo isso para os meus filhos, quero mandar um beijo para os meus filhos agora. Deus abençoe vocês. Eu sempre ensino sobre o ego para eles. Porque o ego nunca morre. O ego, ele altera o seu curso. O ego é o seu pior inimigo. Né? Ele altera. O ego, ele é tão... Sabotador, que eu queria deixar ele lá embaixo, mas não tem. O ego é tão sabotador que ele tem a capacidade de falar assim, fiquem tranquilos, que agora eu sou o mais humilde entre todos. É a forma que ele... É o famigerado ego que ele altera o percurso, mas ele continua sendo. Numa briga de casal, estou usando como exemplo porque o nosso amigo Carlos Alexandre falou aqui, né? Primeiro entra o ego e segundo, quando você vê casais, e agora abre fora para casais amigos e tenta outras pessoas, pode ver que quando começa a discutir, tem a necessidade de gritar. Porque quando a pessoa grita, ela só quer ser ouvida. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu falei da briga de casal, mas eu não brigo com minha esposa. Não tem nada a ver, não. Nossa briga é bastante inteligente. Tem inteligência emocional. Pronto. Não, é porque o assunto ele chama, né? O assunto ele vai chamando. A gente pode levar isso aqui para essa polarização política que houve, né? Nossa, eu acredito nós íamos chegar aí, mas foi bom você já falar. Algumas reações da população, tanto do lado A quanto do lado B, eu acho que veio essa questão dessa fraqueza emocional, dessa falta de controle, de consciência emocional, para que as pessoas trabalhassem aceitando, como ele falou, quem grita só quer ser ouvido. Então, eu acho que muitas pessoas, nessa discussão política que houve, só queria ser ouvido, mas não queria ouvir o outro, não queria entender o outro. Sabe qual é a chave nisso? Aqui pega para você que está aí assistindo a gente. Quer ser ouvido? Fale baixo. Porque todas as vezes que você fala muito baixo, a pessoa vai aguçar a audição e fala, quê? Não entendi, repete. Você chamou a atenção da audição da pessoa. Quer ser ouvido? Fale baixo. Então, tá numa discussão, olha para a pessoa e mexe sua boca. O que você falou? Repete. Não, eu vou até mais perto para ouvir. Vai. É um jogo que parece uma brincadeira? Sim. Mas assim, se você está gritando, é óbvio que, pelo menos eu, não suporto gritos. Eu não gosto. Quer dialogar, a gente dialoga. Qual o assunto for. Mas não grite, porque eu vou virar as costas e vai ficar falando sozinho.